Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou Gabriel Davi e está no ar agora mais uma entrevista do Traduzindo NFL. Hoje eu estou aqui junto com meu parceiro do TNFL, o Giovanni Conte, e a gente vai receber a presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano, Cristiane Cajuara. Seja muito bem-vinda, Cristiane. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, eu que agradeço o convite para falar um pouquinho mais aí do nosso futebol americano aqui no Brasil. Olá, Cristiane, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E para começar a nossa entrevista, eu gostaria de saber sobre a chegada do futebol americano, que é uma modalidade mais conhecida nos Estados Unidos, ao Brasil, e como foi o processo de popularização da modalidade. Bom, o futebol americano, né, nos Estados Unidos é uma febre, e aqui no Brasil vem crescendo cada ano mais, né? Então, assim, começou em volta de 2010, mais ou menos, nas praias cariocas, né, que o pessoal começou a praticar o futebol americano, e aí de lá foi crescendo, 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 tomando gosto. A NFL tem grande parte disso, né? Ela acaba formando muitos fãs, principalmente nessa época de temporada de setembro até fevereiro. E nessa época, justamente, aparecem mais pessoas, mais atletas, né, mais pessoas querendo praticar o esporte, né? Então, a gente acredita, assim, que das praias cariocas foram tomando conta dos parques aqui em São Paulo, em Curitiba, e aí os times foram surgindo, e hoje, cada vez mais, o pessoal assiste a NFL, né, tanto na ESPN, agora na Rede TV também, e tem aumentado o número de praticantes. Então, os times também estão surgindo, e cada vez mais atletas querem fazer parte dessa modalidade, né, que é nova. Acredito que, assim, uma das coisas que tem propiciado também o crescimento do futebol americano é o pessoal tá se desinteressando do futebol, né, tradicional. Então, assim, o pessoal tem procurado os esportes americanos, futebol americano, basquete e tudo mais, e aí, nesse meio tempo, a gente vem crescendo bastante. Muito legal, o futebol americano é muito legal de se assistir, né? Praticar, nunca pratiquei, mas também imagino que deve ser muito bom. Mas agora, Cristiane, você é a presidente da Confederação Brasileira, né? Queria que você explicasse um pouco como que funciona a Confederação Brasileira de Futebol Americano, né? A CBFA, e também quais são os projetos para conseguir fazer a modalidade crescer ainda mais no nosso país. Bom, a confederação, né, é o órgão máximo aqui no Brasil, então a gente está ao lado do Ministério dos Esportes, na Secretaria Especial dos Esportes agora, e representando também junto à IFAF, que é o órgão, a Federação Internacional, né? Então a gente está devidamente federado à Federação Internacional, então a gente rege todos os times e tudo que faz parte do futebol americano e do flag football. Né? Então, assim, a gente está aqui para organizar os campeonatos, fomentar as seleções brasileiras e também divulgar e fomentar o esporte, né? Então, um dos nossos projetos, que acredito que seja muito importante e que vai fazer o futebol americano crescer ainda mais aqui no Brasil, com certeza é o flag football. Né? Não sei se todos conhecem, né? Quem de repente acompanha só a NFL talvez não saiba o que é, mas é uma modalidade derivada, vamos dizer assim, do futebol americano, que tem a bola oval, tem o objetivo de marcar o touchdown também, só que não tem aquele contato, né? O impacto, vamos dizer assim. No futebol americano, a jogada acaba quando tem o tackle, quando tem alguma coisa nesse sentido. Para o flag, o mesmo objetivo de marcar o touchdown, só que a jogada para quando puxa a fita, né? Puxa a flag da cintura do atleta adversário. E se a gente for pensar bem, o futebol americano ainda para o Brasil é um esporte muito caro, né? Então, assim, a gente não tem empresas nacionais que fabricam capacete, agora que a gente tem algumas empresas fabricando o shoulder, as ombreiras e tudo mais, e então é muito caro, né? Para o atleta começar a praticar o futebol americano no Brasil, ele precisa gastar, tipo, pelo menos uns 5, 7 mil reais comprando seus equipamentos de proteção e tudo mais. E o flag está vindo com muita força, né? Ele deve se tornar um esporte olímpico em 2028. Teve a primeira participação no World Games, né? Que é como se fosse uma Olimpíada dos Não Olímpicos desse ano, em julho. E recentemente a NFL também até publicou que o Pro Bowl vai ser diferente, né? Não vai ser mais aquele jogo normal do futebol americano, e sim um jogo de flag entre os atletas, né, do Pro Bowl. Então, a NFL também está junto com a IFAF, né, junto com a nossa Federação Internacional, trabalhando muito para que o flag seja uma modalidade olímpica.
Então, a gente acredita que o flag, com certeza, vai atrair muito mais fãs e mais praticantes também, porque ele praticamente não tem custo, né? O custo do flag é praticamente só a bola, a flag na cintura, então cai bastante o custo, né, de comprar os equipamentos e tudo mais. Então, acredito que esse seja um caminho para popularizar cada vez mais. E aí também, assim, para praticar com crianças, adolescentes, é muito, muito mais tranquilo também. Não tem, de repente, aquela preocupação maior dos pais, né, em, de repente, se machucar ou alguma coisa nesse sentido. Então, com o flag, a gente consegue iniciar a prática bem mais cedo e acredito que, através disso, a gente consiga fazer bastante coisa para popularizar cada vez mais no nosso país. Bom, Cris, falar um pouco agora sobre as ligas nacionais, né? Atualmente, a gente tem duas aqui no nosso país, que é uma que é organizada pela divisão de clubes, que é a BFA, e a outra que é organizada pela CBFA, que é o Brasileirão. E eu queria saber qual que é a diferença dessas duas e por que há essa divisão. Então, na verdade, não são duas ligas, tá? Tipo assim, o campeonato oficial brasileiro é o Brasileirão organizado pela CBFA, tá? Até 2019, a Liga BFA tinha o direito, vamos dizer assim, de organizar o Campeonato Brasileiro, tá? Isso normalmente acontece com chancela, com contratos e tudo mais, só que não foi oficializado formalmente com o antigo presidente nem com a Liga. Tá, e depois, assim, depois a gente ficou parado 2 anos praticamente de pandemia, eu assumi a CBFA e não houve, tipo, um acordo, sabe? Tipo assim, porque o direito de realizar o Campeonato Brasileiro é da Confederação, certo? E, por exemplo, qualquer empresa, qualquer liga, qualquer associação que queira organizar um campeonato a nível nacional, teria que ter a chancela da Confederação. E não foi o caso. Então, tipo, teoricamente, oficial é só o da Confederação, tá? É só o Brasileirão organizado pela CBFA e a liga é uma liga paralela, tá? Então, assim, como foi o primeiro ano de volta, né, do campeonato pela CBFA, alguns times ainda optaram ficar com a liga, mas não é um campeonato oficial. Então, oficialmente, hoje, o único que tem é o Campeonato Brasileiro. A Liga BFA acaba sendo uma liga paralela. Não sei se deu para entender, se vocês quiserem explicar um pouquinho melhor, mas é basicamente isso. Acho que ficou claro, né? Tem a competição oficial da Confederação e tem outra que é organizada de forma separadamente, né? Mas Exato. então, falando sobre o Brasileirão da Confederação, queria que você explicasse como que funciona o formato da competição, né? A gente vê que na NFL tem muitos times divididos em duas conferências, que tem seus grupos, que no Brasil é alguma coisa semelhante, como que funciona, também quantidade de times. Tá, a gente teve duas divisões, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem muitos times, né? Graças a Deus a gente tem crescido e aumentado muito os times pelo Brasil, só que nem todos estão no mesmo nível, tá? Nível técnico, às vezes até financeiro, de desenvolvimento. Então a gente optou por fazer duas divisões, para não ter também aquela coisa dos placares muito elásticos. Tem times que estão começando e que querem disputar um campeonato nacional, então a gente dividiu em duas divisões, tinha a D1 e a D2, né, a D2 já terminou e foi o Juiz de Fora Imperadores que foi campeão, e a divisão 1, né, que está rolando agora, ainda está entrando para os playoffs, que são os times tradicionais e que tem um pouco mais de estrutura. E aí a gente dividiu em grupos, né? O Brasil é um país assim continental, é muito grande e diferente da NFL, né? Porque os Estados Unidos também é um país enorme, mas os times têm recursos e têm investimento para viajar aos Estados Unidos sem problemas. Então, tipo assim, o time pode sair de um estado para o outro, mesmo que tenha que pegar avião e tal, isso não é problema para eles. Nós aqui no Brasil tem muito problema isso, porque a gente sabe que é um esporte totalmente amador, né? Pouquíssimos times têm patrocinadores e têm investimento, então normalmente as viagens saem do bolso dos atletas. E não temos a facilidade de pegar avião e tal. A maioria das viagens é feita de ônibus, então ficaria muito difícil, por exemplo, a gente já colocar tipo um time de Manaus, por exemplo, para jogar em São Paulo na fase regular. Então a gente dividiu por grupos, né, de acordo com a localização. Então, por exemplo, tinha o grupo da região norte, que aí tinha os times de Manaus, de Porto Velho, né, e depois do Pará.
Aí, por exemplo, tem os times da região sudeste, que tem Rio, Minas, São Paulo, que estão uma distância razoavelmente tranquila de fazer de ônibus. Aí tem o grupo da região centro-oeste, que tem alguns times do noroeste de São Paulo, né? Por exemplo, Ribeirão Preto, o São José do Rio Preto, que está ali mais para o cantinho de São Paulo, e os times do sul. Então, a gente tenta organizar a fase regular de acordo com a distância, até para que os times não gastem muito com as viagens. E agora, nos playoffs, né, que a gente já tem as viagens um pouco mais longas, mas aí os times vêm se preparando para fazer essas viagens. Então, assim, diferente da NFL, a fase regular é separada por distância, localização. E aí agora, né, então os times se enfrentam dentro do grupo, tem depois uma classificação geral, né, parecida com o college, então, tipo, apesar dos confrontos acontecerem dentro do grupo, a classificação é geral, levando o número de vitórias, saldo de pontos e tudo mais, e agora a gente já conheceu, né, os nossos 9 times classificados, que vão disputar os playoffs, e aí playoff é mata-mata, como, né, o nome diz mesmo, ganhou, segue, e perdeu, tá fora. Bom, Cris, falar um pouco agora sobre os investimentos, tanto na competição quanto na modalidade em geral. Existe algum incentivo do governo para crescer o esporte no país? E eu também gostaria que você falasse um pouco da questão dos patrocinadores. Existem muitas empresas interessadas em patrocinar a liga ou até mesmo algum time em específico? Bom, apoio direto do governo a gente ainda não tem, tá? A gente, como confederação, a gente está com projetos de lei de incentivo, então a gente consegue captar, né, recursos através da lei de incentivo, através de empresas e tal, mas direto do governo ainda não. A gente está buscando, né, como outras modalidades, assim, por exemplo, o beisebol e o skate, receberam recursos para que tivesse um maior desenvolvimento, vamos dizer assim, né, do esporte. A gente está buscando o nosso espaço ainda, tá? A gente está mostrando que a gente está crescendo e tudo mais, para que a gente tenha, de repente, essa condição também. Ele citou o flag football se tornar olímpico também, abre uma possibilidade da gente receber recurso direto do COB também. Então, é uma outra coisa que a gente quer muito, né, que aconteça. E, assim, mas diretamente ainda não. Patrocinadores, a gente ainda tem muitas dificuldades. Como é um esporte que está crescendo, nem todo mundo ainda acredita e quer investir. A gente sabe que, assim, é muito difícil, né? Fora o futebol mesmo, profissional, que tem muitos patrocínios, os outros, mesmo as divisões menores e tal, tem muita dificuldade em captar recursos, em ter patrocinadores. A gente sabe que está bem complicado o esporte no Brasil, é muito complicado conseguir investimento. Aos pouquinhos a gente está conseguindo algumas coisas, mas nenhum patrocinador muito grande, sabe? Acho que tirando os times de Minas hoje, tanto o Galo, tanto o Cruzeiro, que conseguiram alguma coisa mais no sentido do governo estadual, né? Então eles têm alguns recursos e patrocinadores um pouco maiores, mas a confederação, as seleções e a maioria dos times do Brasil não temos ainda patrocinadores grandes. A gente tem buscado aí parcerias, acredito que com essa consolidação do nosso trabalho, o desenvolvimento aí das seleções, acredito que aos poucos a gente vai conseguir alcançar, mas nesse momento ainda é uma grande dificuldade que a gente tem. Agora falando sobre transmissão, né, uma questão que dá muita visibilidade ao esporte, também ajuda a desenvolver. Atualmente, por onde que a gente consegue acompanhar os jogos da Liga, os jogos de futebol americano no Brasil? Tem alguma emissora que tem esses direitos de transmissões? Não, emissora ainda não, a gente não está passando na TV, mas normalmente é transmitido pelo YouTube. Então, a grande maioria dos jogos do Brasileirão são transmitidos pelo YouTube, e agora nos playoffs também a gente deve fazer transmissão YouTube e talvez uma ou outra emissora aí de streaming, mas sempre no YouTube, por enquanto. Bom, passando agora pela questão da infraestrutura, bom, queria saber como é que está a questão ao redor do país. Eu falo sobre quadras, lugares para treinar, e também as infraestruturas enfrentadas pelas equipes mesmas que participam da liga. Então, esse é uma outra questão que a gente tem muita dificuldade. A maioria dos times não tem espaço próprio para treinar.
são pouquíssimos espaços próprios para o futebol americano. Normalmente, os times treinam e jogam em campos de futebol, né, do soccer mesmo, e adaptam. Outros times treinam em parques, é muito complicado ainda, são pouquíssimos campos. Agora que a gente conseguiu, a gente da Confederação, a gente conseguiu a parceria com a Prefeitura de Itapecerica da Serra, e a gente deve ter um espaço próprio para o nosso CT, né, para as seleções treinarem. E ao longo do Brasil a dificuldade é sempre essa, sabe? É muito difícil, a gente tem que concorrer com o futebol para conseguir um espaço para jogar, conseguir um espaço para treinar. Então, essa é uma das grandes dificuldades pelo Brasil todo. A questão de infraestrutura realmente ainda precisa ser um pouco melhorado em vários quesitos do país, né? Mas Sim, agora eu sim. queria saber um pouquinho mais sobre números. Se a Confederação já fez, não sei se consegue passar para a gente, mas se a Confederação já fez algum levantamento sobre o número de praticantes da modalidade, quantidades ao todo de equipes brasileiras, também fãs de futebol americano aqui no nosso país? Então, atletas confederados, o último censo de 2019, a gente tem 17 mil, tá? 17 mil atletas confederados, tanto do futebol americano, tanto do flag football, e mais de 200 times de futebol americano equipado, mais de 200 times de flag. Então, no total, a gente tem mais de 400 times pelo Brasil, tá? Contando do futebol americano e do flag. E se a gente for ver de fãs de NFL, a gente tem muitos fãs, tá? Eu não tenho o número aqui agora, mas levantamentos da ESPN até global, o Brasil só está atrás dos Estados Unidos e do próprio México, né? Então a gente é o terceiro de fãs da NFL e que assistem e acompanham a NFL e Super Bowl. Então, assim, número de fãs da NFL a gente tem muitos, mas assim, para praticar e que acompanhe o nosso futebol americano brasileiro ainda são poucos. Uma porque a gente ainda não tem a entrega igual da NFL, vai demorar um tempo ainda, então, tipo assim, muita gente que acompanha a NFL às vezes não sabe que existe futebol americano no Brasil, aos pouquinhos a gente tem tentado conquistar esse público, mas a gente sabe que é um processo ainda que vai demorar um pouco, porque a NFL é um esporte, assim, fantástico, tem toda aquela entrega de marketing, de tudo, das transmissões com replay, com um monte de recursos na transmissão mesmo, que facilitam o telespectador e o espectador saber o que está acontecendo e tudo mais, e as nossas transmissões ainda são básicas, né? Tem um narrador que explica e tudo mais, mas não tem toda aquela parte das linhas, né? Da onde vai ser o first down e tudo mais. Então, a gente sabe que são produtos diferentes, sabe? Tipo, a NFL e o futebol americano brasileiro vai demorar um pouquinho para a gente alcançar esse nível. Mas aos poucos as pessoas têm começado a perceber que tem o futebol americano aqui no Brasil também, e às vezes acompanham os grandes times, né? Então, eu acredito que uma coisa que abre um pouco o número de fãs também são as parcerias que os times nossos de futebol americano têm com os times de soccer, né? Então, como a gente falou, tem o Galo, tem o Cruzeiro, tem o Corinthians, tem o Flamengo. Então, isso com certeza abre um pouco para torcedores que às vezes não conhecem a NFL, não conhecem o futebol americano, mas que torcem de repente pelos times pelo time de camisa que eles têm a parceria, né? Então, isso eu acredito que seja bem bacana. Então, a gente tem muitos praticantes já no Brasil, muitos times, e o número só tende a aumentar. Bom, Cris, uma dúvida agora. É possível que um atleta consiga viver apenas do futebol americano aqui em nosso país? Esse é uma pergunta, assim, bem complicada, tá? Eu vou te dizer que tem alguns atletas no Brasil que já conseguem viver disso, tá? Mas, assim, não é 5%, não é 5% dos atletas, tá? Então, vamos por assim, alguns times que têm uma estrutura um pouco melhor, por exemplo, o Galo, tá? Então, a gente tem alguns atletas, por exemplo, de ponta no Galo, que talvez consigam viver do futebol americano, tá? Mas não é a maioria deles, porque os times ainda não têm investimento, a confederação não tem investimento para que a gente possa dar essa vida exclusiva de atleta, assim como não só nós, do futebol americano, mas qualquer outra modalidade. Aqui no Brasil, a grande maioria dos atletas, mesmo olímpicos, a gente sabe que tem que dar duro no trabalho e treinar nas horas livres. E no futebol americano, ainda a realidade é essa. Temos alguns atletas, né? Por exemplo, a gente pode pensar tipo no Duzão, no próprio Otávio, Amorim, que já jogou fora, os dois jogaram fora, então eles se tornaram, eu acredito que eles consigam hoje ter essa vida só de atleta,
mas a grande maioria tem que conciliar aí trabalho, estudo e treino. Agora falando sobre as parcerias dos clubes de futebol americano, das equipes de futebol americano com os clubes do futebol, né, que você até citou, você também foi coordenadora administrativa do Corinthians Steamrollers, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que é o projeto desses clubes que são mais conhecidos assim no futebol e passando para o futebol americano. Se quiser falar um pouco mais sobre o Corinthians, que eu acredito que você tenha mais conhecimento, mas abranger os outros também, como que funciona essa parceria entre os clubes? Então, eu vou falar um pouco mais do Corinthians, mas eu sei dos outros. Normalmente, os times, eles meio que apenas emprestam, vamos supor, assim, o logo, né, e a marca para que os times possam trabalhar. Dificilmente as, as grandes marcas e os clubes investem, tá? Hoje não há, por exemplo, investimento do Clube Corinthians no time do Steamrollers, sabe? O Steamrollers, por exemplo, treina no Parque São Jorge, utiliza a estrutura do clube. Eu sei que, por exemplo, o Santos Tsunami também utiliza o CT, né, para treinar e tudo mais, mas a grande maioria dos times não tem apoio de investimento em dinheiro. Então, por exemplo, assim, os times, por mais que tenham e possam usar o logo e tenham a força, vamos dizer assim, da camisa, né, dos times, eles não recebem recursos em dinheiro. O que facilita um pouco é, tipo assim, acaba atraindo um pouco mais, tem uma facilidade talvez um pouco maior de captar patrocinadores, apoiadores, tem, de repente, a torcida, né, que você consegue cativar e que de repente vá no estádio assistir o jogo, mas hoje ainda os clubes de futebol não enxergam ainda como uma modalidade assim que precise de investimento, sabe? Então, assim como todos os outros clubes, aí tem outras modalidades, né? Por exemplo, eu sei que o Corinthians tem várias modalidades, tem futsal, tem basquete e tudo mais, e o futebol, lógico, né? Tipo, o principal, o profissional, que dá muito dinheiro e tem muito investimento, mas as modalidades não tem esse recurso, sabe? Então, tipo, os times, de qualquer forma, têm que andar com a sua própria perna e buscar seus próprios apoiadores e tudo mais. Às vezes, por exemplo, alguns times têm alguns apoios, por exemplo, como eu falei, de usar a estrutura para treinar, que já é bastante, se você pensar que a grande maioria dos times do Brasil treinam em praças, né, em parques. Às vezes tem alguma parceria com a parte de transporte, mas em investimento em dinheiro os times não têm ainda dos clubes. Então, assim, são parcerias que favorecem, né, dão visibilidade, mas ainda não tem recurso financeiro investido. Para finalizar aqui a nossa conversa, eu gostaria que você fizesse uma análise geral assim sobre o cenário do futebol americano, tipo uma análise final assim, e gostaria que você falasse um pouco também sobre as suas perspectivas para o futuro. Bom, assim como todo esporte no Brasil, amador, é muito difícil a luta, né? A gente tem que estar sempre brigando e batalhando para ter um espaço, tanto na mídia, tanto de patrocínios, então não é fácil. Acredito que o futebol americano e o flag football devem ter um grande salto aí nos próximos anos, principalmente com essa possibilidade do flag football se tornar olímpico. Então, acredito que, por exemplo, a própria NFL esteja de olho bastante nos países que já têm essa prática. A NFL tem acreditado no Brasil como um potencial, né, um país potencial aí de negócios, de marketing e tudo mais. Então, acredito que isso vá favorecer toda a prática aqui do futebol americano e do flag no Brasil. E é isso, acredito assim que em pouco tempo a gente conseguiu construir e avançar muita coisa, sabe? Tem esportes que já estão há muito mais tempo sendo praticados aqui no Brasil e não conseguiram ter essa visibilidade. A gente tem esse lado, né, de ser um esporte assim muito bacana, que chama atenção. Então, acredito que nos próximos anos a perspectiva é muito boa, tá? Para a gente da confederação, para as seleções, até porque a gente agora está conseguindo brigar de igual para igual, né? A gente está no top 4 do flag football mundial, então isso dá uma bagagem para que a gente tenha força também para brigar internacionalmente por muitas coisas. E acredito isso, que a gente deve, pouco a pouco, conseguir mais visibilidade, mais apoio do governo, dos órgãos públicos e também de patrocinadores. Então, acredito que
não vai ser de um dia para o outro, mas que vai ser uma modalidade assim muito promissora, tanto para quem pratica, tanto para os times e para os clubes também. É isso aí, pessoal. Essa foi Cristiane Cajuara, presidente da Confederação Brasileira de Futebol Americano. Queria novamente agradecer você, Cris, por ter aceito o nosso convite, também por ter disponibilizado o seu tempo para conversar com a gente. E agora também, se quiser fazer uma divulgação sua, da entidade, fica à vontade, o momento é seu. Beleza, eu que agradeço aí o convite, convidar todos os fãs aí de NFL que seguem a página também, seguir as redes sociais da CBFA, @CBFA Oficial, que é o nosso Instagram, para ficar de olho em tudo o que acontece das nossas seleções, do Campeonato Brasileiro e de tudo que acontece aqui no Brasil também. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando aqui mais uma entrevista do Traduzindo NFL. Queria só falar para seguir a gente nas nossas redes sociais, @Traduzindo NFL, no TikTok, no Twitter e no Instagram. E muito obrigado para você que acompanhou até aqui e até uma próxima.